Nós vivemos hoje num tempo que é altamente profético, como nunca houve no tempo da igreja? A Bíblia tem... Eu não lembro quem foi que falou essa frase, mas que é uma frase muito legal, que fala que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Billy. Quem? Billy Graham? Então, eu acho que o Billy Graham... pode ser. Dá um crédito para ele, pelo menos. Vamos dar o crédito. Menos os posts dele, né? E significa, cara, que a Bíblia ela tem é o livro antigo que tem profecias já cumpridas recentemente, em cumprimento e algumas por se cumprir. Então, dizer que essa história, esse período da história é o mais importante do ponto de vista da profecia, não sei, mas sem sombra de dúvidas, nós estamos debaixo de profecias bíblicas, algumas delas mencionadas por Jesus, em Mateus capítulo 24, outras mencionadas por Daniel. Então é muito interessante quando você olha para a história do mundo tendo como pano de fundo o que a Bíblia diz a respeito. Agora, quando a gente vai, inclusive, para os sinais dos fim dos tempos, Mateus 24, Jesus fala ali sobre diversos sinais, fomes, terremotos, são diversos sinais que aconteceriam. Mas não é difícil a gente linkar isso ao nosso tempo, sendo que isso já acontece desde quando o mundo é mundo? Mas quando Jesus, na fala de Jesus, um dos sinais é guerras em todas, entre as nações. E nós tivemos... A história do mundo é uma história de guerras, né? Então você pega, por exemplo, a Europa antiga, então, muitas guerras, você pega... mas são cortes do mundo. Mas guerras mundiais, globais, tivemos duas. E todas essas duas, elas estão do século XX para o século XXI. Quer dizer, 20 séculos depois de Jesus. A primeira grande guerra em 1914, né, no final do século XX, e a segunda guerra também na metade do século XX. Então, eu entendo que... mas sempre houveram terremotos. Tá, é verdade, sempre houveram terremotos, mas com essa frequência que tem hoje, não. Com essa intensidade. Com essa intensidade. Não, com a intensidade, tivemos grandes terremotos no mundo, mas não nessa frequência, né? De acontecer, por exemplo, terremotos gigantescos de um ano para o outro no mesmo lugar. Então, eu acredito que o que Jesus descreve em Mateus capítulo 24, e veja, a figura narrativa é uma mulher que vai ganhar neném. E aí, esses sinais são como as dores e quando vai ficando mais perto uma da outra, não me falta o nome aqui, que é as contrações. As contrações chegando mais perto, até que vem a criança, vai dar à luz. Sim. Então essa é a ideia, né, de que vai se intensificando, cada vez mais. E ele fala isso quando eu falo de figura narrativa, parecendo com a mulher grávida para dar à luz, é que quando Jesus dá vários exemplos, como fome, peste, não sei o quê, e ele fala assim, mas isso é o princípio das dores, mas ainda não é o fim. O princípio das dores significa a mulher começa a sentir as contrações, mas não significa que ela vai ganhar o neném naquele momento. Pode ser que demore até um dia ainda. 2 dias. Depende. Então, a gente está nesse hiato entre o princípio das dores, porque a gente está vendo guerra, rumor de guerra e tal, nação contra nação, tudo mais, perseguição no mundo. Aí isso vai se acentuando, até que se completa. Então eu acho que tem sim um pano de fundo que linka Mateus capítulo 24 com o que a gente enxerga hoje no mundo. Esses dias, inclusive, foi aniversário, né? Até é ruim usar esse termo, mas foi lembrada a data que aconteceu de tsunami, que foi agora esses dias de tsunami da Tailândia. Isso, foi em 2001, eu acho. Olha o tempo que já faz. Nós estamos falando já de 20 anos, mais de 20 anos que aconteceu aqui. 24 anos atrás, que aconteceu o primeiro grande tsunami, sumiram ilhas, mais de 200 mil mortos, né? Então, depois outros tsunamis aconteceram, teve aquele do Japão, alguns outros menores, né? Não numa escala, mas também importantes, ou seja, a gente tem isso, sei lá, nos últimos 25 anos, então quantos tsunamis aconteceram, então vai se avolumando num nível que é aquilo que Jesus disse. É o princípio das dores, e essas dores elas vão acontecendo e cada vez mais num espaço mais curto entre uma e outra.
E nós vemos hoje um mundo realmente empavoroso. Se você pegar no passado, quantos desastres naturais aconteceram? Foram dezenas pelo redor do mundo, se não foram centenas. Os climáticos, por exemplo. Então você tem toda essas informações, e Jesus disse para a gente prestar atenção nisso, porque é o cenário. Porque Jesus trata esse assunto em resposta à pergunta, quando os discípulos perguntam, tá, mas que sinais haverão da tua vinda? Dessas coisas que ele disse, dessas coisas, a destruição do templo, que ele tinha dito, não ficará pedra sobre pedra e tal. E aí eles perguntam, tá, que sinais haverão disso, da sua vinda e do fim dos tempos? Então, e aí ele elenca todos esses eventos.